pouca coisa mais vergonhosa do que ser cobrado em público por uma dívida. O cara postando foto de viagem, de balada cara, aí a ex-mulher aparece nos comentários lembrando que a pensão do filho tá atrasada. Ou o sujeito pousando de gostosão pra vizinhança e aí tem o carro importado guinchado pelo banco por falta de pagamento. Ou o cara posando de presidente absolvido e líder das pesquisas, e aí vem o procurador da Fazenda e cobra 18 milhões em público, e ainda diz que ele não é inocente. Que vergonha, Lula! A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável por fiscalizar e arrecadar tributos, tenta cobrar na justiça uma dívida de 18 milhões de reais do ex-presidiário Lula e de empresas dele, com o argumento de que, embora o STF tenha anulado as condenações impostas ao petista pelo Moro, ele não está livre de ser cobrado por impostos não pagos. Em petição apresentada ao TRF3, o procurador da Fazenda Nacional Daniel Wagner Gamboa afirma que o STF não inocentou o réu Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação dele tem tudo a ver com uma propaganda genial da campanha do Jair Bolsonaro, que desenha para todo mundo entender como a anulação do caso Lula pelo STF não transforma o ex-presidiário em um inocente. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal e, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto, ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Lindo, né? E é isso. Lula e a esquerda, a mídia e o judiciário dizem estar combatendo fake news nessa eleição, mas deixam correr livre a maior fake news de todas, a de que Lula é inocente. Inclusive, Lula está pagando o Google para espalhar a mentira de que foi absolvido. Confira as 26 vitórias de Lula. Lula foi absolvido sim, amiguinho, acredita. Assinado Lula. Tudo isso me faz lembrar do quanto o Jornal Nacional tentou fazer gente de bobo há algumas semanas. Lembra, William Bonner abriu a entrevista com o ex-presidiário soltando uma cascata em que ninguém, nem o próprio Lula, acreditou. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Parecia mais aquelas entrevistas encenadas de propaganda eleitoral do que sabatina de jornal sério. Claro, a campanha petista correu para aproveitar essa absolvição dada por William Bonner em comerciais, e aí a propaganda política disfarçada e encenada no Jornal Nacional fez o ciclo completo e se tornou propaganda política de fato. William Bonner virou garoto propaganda do Bebum, um dolinho de terno e gravata. Só que Lula deve muito à justiça sim. Não só pelos crimes que cometeu e dos quais não foi absolvido, mas ele também deve dinheiro. E a Receita veio cobrar, sem papas na língua. Na petição para que Lula pague os 18 milhões, Gamboa diz: o STF não inocentou o réu Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tratou do mérito da condenação. Não foi afirmado em hora nenhuma que o réu é inocente, mas considerou-se que não cabia à Justiça Federal do Paraná julgá-lo naqueles processos específicos. Desenhado, né? O ex-presidiário tenta há 4 anos derrubar na justiça a ação de cobrança de dívidas.
Ele perdeu a causa em primeira instância da Justiça Federal e recorreu ao TRF3, onde também foi derrotado. E agora teve até a sua não absolvição escancarada. Bem feito, tenta dar uma de bonzão, mas a verdade é avassaladora. Lula deve ao povo brasileiro, deve ao Brasil, deve à justiça e agora está bem claro, deve também à Receita Federal. Nem quando se casou com Fátima Bernardes, William Bonner esteve tão errado em sua vida. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.